Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum e a palavra que hoje Deus nos propõe do Evangelho deste domingo, de Mateus 14, de 22 a 33. Nós o conhecemos muito bem. Este Evangelho nos apresenta aquilo que é a tônica da vida de todo cristão. Nós vimos os discípulos em missão com Jesus, onde Jesus multiplica os pães, eles distribuem esses pães, ou seja, eles tocam um milagre, eles percebem a graça que Jesus realiza ali, alimentando toda aquela multidão, eram mais de 5.000 pessoas. Jesus os alimenta, dando de si como pão, dando de si como alimento, mostrando em primeira mão, em primeiro lugar, que Ele é a fonte. Ele é a fonte, Ele é o alimento que sacia. Lembremos que na multiplicação dos pães, os discípulos e toda aquela multidão estavam no deserto com Jesus. E no deserto da vida, naquele momento de fome, o Senhor os alimenta. Aqui, meus irmãos, já há uma pista de santidade para nós, pois a nossa vida também precisamos descobrir este segredo. Segredo de santidade, segredo que nos sustentará ao longo da nossa jornada. Jesus é a fonte, Jesus é que nos alimenta no deserto da caminhada. Jesus é a resposta para as noites escuras que vivemos. Só nosso Senhor pode nos ajudar a passar pelas dificuldades da vida, para não desfalecermos, para não ficarmos como ovelhas perdidas. Ele vem ao nosso encontro, assim como Ele encontrou aquela multidão no deserto e ali ensinava, deu o alimento da palavra, do reino, mas também saciou com o pão que sustenta para que eles não desfalecessem naquele deserto, mas voltassem para suas casas, retomassem a vida. E assim Jesus o fará se nós o encontrarmos também no nosso dia a dia. E não há como fazer isso se não for pela Eucaristia, pela vida de oração, pelas adorações. É necessário buscar o Senhor. É necessário fazer de Jesus refúgio e força. Mais do que isso, é necessário nos comprometermos com o Senhor. Nos comprometermos com uma caminhada séria, uma caminhada de busca, uma caminhada onde nós temos a Jesus como fonte primária da nossa vida. Não deixemos, meus irmãos, que as coisas do mundo nos enganem e nos façam buscar em outras fontes. Ao multiplicar os pães, Jesus mostra: eu sou a fonte. Eu sou o único que pode, no deserto da vida, ajudar você a encontrar saída, encontrar solução. Eu sou o único que, no deserto que você enfrenta, pode saciar a tua fome, para você não morrer no deserto, mas para que você alcance vida e alcance força para caminhar. E aí, meus irmãos, depois deste momento tão importante, tão glorioso, Jesus meio que obriga os seus discípulos a entrarem na barca. Os discípulos estavam eufóricos por tudo que havia acontecido, pela multiplicação dos pães, mas nosso Senhor manda que eles entrem na barca e eles atravessem para o outro lado do mar. Aqui, meus irmãos, está exatamente esta ordem que o Senhor também dá para a nossa vida. É necessário irmos ao outro lado. É necessário evangelizarmos. É necessário que a igreja, que somos nós, também anuncie o reino, anuncie essa experiência que fizemos. Na segunda leitura de hoje, nós ouvimos o profeta que tem um maravilhoso encontro com Deus. Ele não se engana quando vem uma grande tempestade, vem terremoto, vem fogo. Ele encontra Deus no murmúrio da brisa. E ali, meus irmãos, naquele momento o profeta se prostra, ele adora a Deus.
mas acima de tudo, ele se compromete com Deus para que a partir daquele momento ele se transformasse numa testemunha. O encontro com Deus nos compromete. O milagre que experimentamos a cada domingo, a cada momento da nossa vida e da nossa caminhada, nos compromete com Jesus, nos faz testemunhas dele. E assim Jesus envia os apóstolos a percorrerem esse mar tortuoso, irem a outra margem, que representa para nós, de acordo com o que nos ensinam os santos, esta ordem de Jesus: ide ao mundo inteiro e a todos anunciai o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Por que devemos ir ao outro lado do mar? Devemos atravessar, devemos ir ao encontro das pessoas, porque aquilo que nós experimentamos na nossa vivência de fé nos compromete com o reino. Não é possível que nós tenhamos uma caminhada séria de compromisso com o Senhor se nós só desejarmos ficar no Monte Tabor, como nós ouvimos no relato da Transfiguração. Pedro desejava ficar ali. Também os discípulos desejavam ficar ali naquele momento maravilhoso, onde Jesus manifestava o seu poder, alimentava uma multidão na multiplicação dos pães, mas era necessário prosseguir um outro caminho. Era necessário continuar a missão. E por isso Jesus ordena que eles entrem na barca e eles atravessem para o outro lado. Eles precisam continuar a missão. Precisamos, sustentados pela graça que recebemos de Deus, continuar a nossa missão, continuar a nossa caminhada de testemunhas comprometidas do Cristo ressuscitado, que se dá a nós na Eucaristia. Meus irmãos, o trecho que nós ouvimos do Evangelho de hoje é maravilhoso. Nosso Senhor manda os discípulos irem à sua frente e se retira, despede, aliás, primeiro a multidão para que retornem às suas casas e depois se retira para orar sozinho. E ali na madrugada, nosso Senhor vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Meus irmãos, Jesus, ele não nos dá uma ordem se ele não estivesse conosco para nos ajudar a pôr em prática aquilo que ele nos pede. Nosso Senhor não pede de nós algo que ele mesmo não estaria conosco, não estaria ao nosso lado para nos ajudar a cumprir. Então, entendamos que a missão que ele nos dá e também as dificuldades que ele nos chama a enfrentar, ele estará conosco em todas elas. Ele não nos deixa órfãos, ele não nos deixa sozinhos, ele caminhará conosco. Então ele envia os discípulos. Ele sabe que a barca está sendo agitada pelo vento, ele sabe que as dificuldades do caminho seriam grandes e por isso ele vai ao encontro dos discípulos. E assim nosso Senhor faz. O Evangelho de hoje deixa bem claro para nós, os discípulos estavam ali atravessando com a sua barca agitada pelas ondas, pelo vento, e vai dizer aqui São Mateus Evangelista, pois os ventos eram contrários. Os ventos eram contrários. Meus irmãos, a nossa vida também. Não esperemos no seguimento de nosso Senhor somente bonança, somente momentos de paz, momentos de bênção, de alegria. Teremos as dificuldades, teremos as vicissitudes do caminho, teremos as nossas provações, mas temos uma certeza: se atravessamos este mar comprometidos com o Senhor, tenhamos a certeza de que Ele estará conosco neste processo, nestes momentos difíceis, os momentos onde temos medo, os momentos onde nós nos sentimos sozinhos e talvez até abandonados. Jesus está conosco. O vento era contrário. Na nossa vida também será assim. Ventos contrários soprarão, dificuldades acontecerão, mas calma. Jesus
vem ao nosso encontro. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Meus irmãos, os discípulos estavam tão apavorados que ao verem Jesus acharam que era um fantasma e gritavam de medo. Na verdade, por que isso acontece conosco? Quando o nosso olhar está no lugar errado, quando nós esquecemos da grandeza do nosso Deus, que Ele é onipotente, que Ele venceu a morte, venceu o pecado, nós, meus irmãos, nos perdemos também, perdemos a visão de que Ele está conosco. Nós achamos que as nossas dificuldades e as nossas batalhas são as maiores do mundo, são as maiores da terra. Nós achamos que não temos condições de vencer certas situações. Por isso, nós vemos hoje, os discípulos acabaram de estar com Jesus, eles sabem quem é Jesus, mas porque eles estavam tão focados no mar agitado, nas ondas que entravam na barca, no vento forte, eles perderam a visão de quem era Jesus. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Na tribulação, não nos esqueçamos. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé e eu estou certo de que o Senhor virá em meu socorro. Ele está comigo, Ele está na minha barca, Ele está presente no meu caminho, porque Ele me mandou caminhar. Ele pediu para que eu caminhasse. E aqui está o segredo. Se Ele pediu para que eu caminhasse, se Ele pediu para que eu prosseguisse, e eu prossigo, e eu caminho, eu preciso ter a certeza de que Ele estará comigo, de que Ele caminhará comigo. Os discípulos perderam essa visão e essa certeza, e por isso enxergaram em Jesus um fantasma. Naquele momento, Jesus então pede aos discípulos para que tenham coragem. Na verdade, Ele não pede, Ele dá uma ordem, é um imperativo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus hoje dá essa ordem a mim e a você. Estamos focados às vezes nos nossos problemas, nas enfermidades que enfrentamos, nas dificuldades que passamos, mas Jesus hoje chama a nossa atenção. Sou eu, não são as dificuldades, não são os problemas, sou eu. Coragem, não tenha medo, enfrente, caminhe, persista, prossiga, confie no Senhor. É isso que Jesus nos pede hoje, nesse trecho do Evangelho. Coragem. É como se Jesus pedisse: ergam os olhos, não se esqueçam daquilo que vocês acabaram de ver ali, a multiplicação dos pães. Coragem. Coragem como? Se nós estamos aqui na tempestade, estamos aqui com a água entrando no barco, e aí Jesus diz: sou eu. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E depois Jesus dá a ordem: não tenhais medo. É preciso entender que esse caminho foi Ele que nos mandou trilhar e Ele estará conosco. Então eu vou prosseguir, eu vou persistir. Pedro toma a palavra e naquele momento diz ao Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus então manda Pedro que caminhe. Pedro então sai da barca e começa a caminhar sobre as águas. Meus irmãos, aqui está grande segredo, segredo de São Pedro, segredo de santidade. É preciso ouvir a ordem de Jesus e caminhar na sua direção. É preciso ouvir a voz de Jesus, focar no Senhor, mais do que nas dificuldades, mais do que nos problemas, e caminhar. Pedro, ouvindo a voz de Jesus, ouvindo a ordem de Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas. Que momento maravilhoso, meus irmãos, Pedro experimenta. Que maravilha nós também vamos experimentar
se ouvirmos hoje a voz de Jesus, para além dos nossos medos, para além das nossas dificuldades, para além das nossas batalhas, se ouvirmos a voz do Senhor, se escutarmos a sua ordem, colocarmos em prática, também vamos vencer, também vamos superar essas dificuldades. Ele começa a caminhar sobre as águas, meus irmãos. Lembremos que eles estavam ali no mar, e este mar, na verdade, era um grande lago de água doce. Não era uma água salgada, era uma água doce, era o reservatório de água doce da Galileia. Mas devido à extensão daquele lago ser muito grande, eles então o chamavam de o Mar da Galileia. E ali, meus irmãos, por que eles chamavam aquele lugar de mar? Porque se acreditavam na época que no mar estavam as feras, no mar estava o domínio do inimigo, no mar o homem seria sempre superado pelas feras, pelas dificuldades próprias de se navegar no mar. Eles acreditavam que o mar era o domínio do mal. Somente Deus poderia vencer naquele lugar. Somente Deus poderia vencer no mar, pois ali era onde o inimigo triunfava e vivia. Por isso a palavra fala muitas vezes das feras do oceano, né? Das feras do mar. Meus irmãos, neste momento nós vemos Deus vencendo no mar de Pedro. Deus vencendo no mar do medo dos apóstolos. Deus vencendo naquele lugar onde teoricamente seria o domínio do mal. Também na minha e na sua vida acontecerá isso. Se nós, como Pedro, ouvirmos a voz do Senhor e para além do medo, para além das dificuldades, para além das nossas vontades, caminharmos na direção do Senhor. Meus irmãos, precisamos ter foco na nossa caminhada. Precisamos ter objetivo e foco, senão nos perdemos. Nos perdemos em nós mesmos, nas nossas vontades, nos perdemos nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa história. Pedro começou a caminhar sobre as águas e ali, meus irmãos, ele sai da barca. Só que Pedro não entende uma coisa. Pedro não entende algo e nós precisamos entender. Quando Pedro sai da barca, ele está entrando no coração de Jesus. Ele sai da barca para estar em Jesus. Porque, meus irmãos, só o poder de Deus poderia fazer Pedro caminhar sobre o mar, sobre o domínio do mal, sobre aquele local onde o vento era forte, onde as ondas eram grandes. Somente Jesus poderia fazer com que Pedro caminhasse ali. Então, Pedro sai da vontade dele. Quando Pedro sai da barca, representa exatamente isso para nós. Ele sai da vontade dele, ele sai da sua zona de conforto, ele sai do seu querer e passa a estar no coração de Jesus e passa a estar em íntima união com Jesus, que o faz caminhar sobre as águas. Quando Pedro, então, tira o seu olhar de Jesus, quando ele começa a prestar atenção nas ondas, no vento, quando ele começa a desviar o seu foco, ele começa a sair do coração de Jesus. Ele começa a perder essa comunhão com o Senhor e por isso ele começa a afundar. Meus irmãos, o que nos fará caminhar, o que nos fará vencer, o que nos fará chegar ao céu e o que nos fará superar as provações que se apresentam a nós nessa vida será a nossa comunhão com Deus. Então, não perca sua comunhão com Deus. Esteja no coração de Jesus. Saia da sua zona de conforto. Saia de uma vida de comodismo, sem oração, sem renúncia, sem busca do Senhor, e esteja em íntima união com Jesus. Como Pedro estava em íntima e estreita união com Jesus quando ele começou a caminhar sobre as águas. Não deixe que o inimigo, não deixe que a sua preguiça, não deixe que o seu cansaço, não deixe que as suas vontades te façam perder a comunhão com Deus. Porque é isso que garante que você caminhará.
que você chegará ao objetivo. Meus irmãos, naquele momento, Pedro começa a afundar. E a palavra diz que Jesus, então, quando Pedro clama, quando Pedro pede, Senhor, salva-me, Jesus simplesmente estende a mão. Olha, meus irmãos, que irônico, Jesus não estava longe, Jesus estava próximo a Pedro. Pedro estava ao alcance da mão de Jesus. Tanto é que o Evangelho nos diz que Jesus estende a mão e pega Pedro, toma Pedro pela mão. Meus irmãos, Jesus não está longe. Às vezes, pensamos e até experimentamos situações que nos fazem perder a comunhão com Deus e começamos a achar que Deus está longe. Mas não está. Ele está perto, como diz o Salmo, Ele está perto do coração atribulado. O Senhor está perto do coração atribulado daqueles que têm o espírito abatido. Ele está sempre perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Pedro invoca Jesus. Pedro perde a sua comunhão com Deus por causa das ondas, por causa do vento forte, e então começa a afundar. Talvez nós estejamos deixando a tristeza tomar conta do coração, a preguiça falar mais alto, os nossos compromissos externos falarem mais alto, e nós estamos perdendo a nossa comunhão com Deus. E isso talvez tenha gerado em nós esse afundar nas situações da vida, do dia a dia. Por isso, hoje, estamos diante do Senhor para poder renovar a nossa comunhão com Ele. Podemos ter medo, podemos sentir a insegurança, seremos agitados pelo vento contrário, mas o Senhor nos pede hoje, é necessário sair do nosso comodismo, é necessário sair da nossa zona de conforto para estar em comunhão com Ele. Jesus hoje pede comunhão de coração. Jesus hoje quer ter comunhão comigo e com você. Então, que ao celebrarmos a Santa Eucaristia, ao recebermos o nosso Senhor, que o nosso coração seja como Pedro saindo da barca e indo ao encontro de Jesus. Hoje, na fila da comunhão, quando você estiver indo ao encontro do Senhor, sinta-se como Pedro, que sai da barca e que vai ao encontro de Jesus, para ter o sustento, para ter a força, para ter o vigor de Cristo e assim caminhar. E é importante recordar, ao comungarmos, ao fazermos nossa ação de graças, ao depois da missa irmos para casa, não podemos perder essa comunhão. Não podemos deixar que as preocupações do tempo presente nos façam perder a comunhão com Deus. Que Deus abençoe a mim e a você.